acertada, né? Essa ideia de recomeçar, né? E os temas vocês vão ver que vão ser bem interessantes hoje. A gente vai trabalhar em cima do tema recomeçar, né? Eu vou dar a introdução a essa série e a gente vai falar um pouco sobre como organizar a nossa vida espiritual, porque de forma desorganizada a gente não começa ou recomeça uma coisa de maneira melhor do que a gente estava vivendo. Se a gente continuar de forma desorganizada, principalmente na questão espiritual, a gente pode esquecer essa evolução, esse novo recomeço, né? Esse novo começo, espiritualmente falando. Eu acho uma coisa bem interessante, e para mim isso vem de Deus, né? Isso é uma coisa natural nossa, que é o quê? Todo começo de ano, toda virada de ano / começo de ano, a gente tem aquelas promessas e isso é intuitivo, né? Ninguém ensinou isso para a gente. E a gente começa a prometer coisas que muitas vezes não é para os outros, é para a gente mesmo. A gente faz diversas promessas, a maior parte delas a gente não cumpre, né? Que a gente está precisando tomar uns puxãozinhos de orelha de vez em quando aí. Mas a gente tem isso de forma intuitiva, então a gente promete ali que vai ser fitness, que vai mais vezes para a igreja, que vai orar mais, que vai ser melhor nisso, que vai estudar mais, que vai passar no concurso, que vai... A gente tem ali uma cartilha de promessas que a gente faz, isso é intuitivo, né? E eu digo que é intuitivo porque isso vem de Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus especialista em recomeços, Ele é especialista, a especialidade dele é recomeçar coisas que aparentemente deram errado e refazer uma nova história de uma maneira melhor. Então isso, como nós somos imagem e semelhança dele, isso está na gente, essa ideia de a cada ciclo a gente tentar melhorar, mesmo que de forma em promessas, mas é intuitivo, isso está na gente, de sempre querer melhorar. Eu, pelo menos, quando eu estudava ali no 1º, 2º grau ali, toda vez eu fazia análise dos meus cadernos do começo do ano ao final do ano, e eu acho que se vocês pararem um pouco e puxar pela memória, provavelmente vai ser assim também. No começo do ano ali, eu pegava os cadernos, deixava tudo bonitinho, fazia aquele negócio com papel contact, né? Escrevia tudo, um monte de caneta de várias cores, marca-texto, a letra mais bonita. Aí, quando a gente olha no final do ano, no mês de novembro, dezembro, até a letra está pior. Está maior, está mais rabiscado o caderno, a gente já não tá com aquele capricho, mas intuitivamente a gente quer sempre melhorar. E isso vem de Deus. Intuitivamente a gente quer sempre melhorar. E por que a gente não consegue melhorar na maior parte dos pontos da nossa vida? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco aqui sobre a questão espiritual. Voltando para a Bíblia, essa questão dos recomeços, né? Dificilmente a gente vê um herói bíblico, uma grande história bíblica, que não tenha um recomeço ali no meio. Dificilmente a gente vai ver uma história que comece, ela, do começo ao fim, ela está daquele mesmo tom, daquele mesmo jeito, sem grandes percalços, sem grandes altos e baixos. Dificilmente. E a gente pode citar alguns casos bíblicos aqui. O recomeço é um padrão bíblico, é um padrão de Deus. Quando a gente olha lá no primeiro homem, Adão, ele foi obrigado a recomeçar depois do pecado. Ele expulso do paraíso, diante daquela nova realidade, diante do pecado, diante das consequências do pecado, ele foi obrigado a recomeçar. E mesmo Deus tendo expulsado ele do paraíso, Deus continuou ao lado dele para ensiná-lo a recomeçar, a trilhar de novo um caminho que voltasse para Cristo. Então Adão, ele foi obrigado a recomeçar. Quando a gente olha para Abraão, ele estava naquela vida dele tranquila, na terra dele, Deus se apresenta para ele e fala: saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele teve um recomeço, ele teve que recomeçar, sair daquela situação que ele estava, ir para um local que ele não sabia onde era, não sabia como era, não sabia o que iria acontecer e recomeçar. A gente pode falar até de Jonas, né? Jonas, ele teve que recomeçar, mas não foi por livre e espontânea vontade, né? Foi obrigado a recomeçar. Porque Jonas, aquele judeuzão, né, com aquela visão religiosa, Deus manda ele pregar para os ninivitas e ele não queria. Por quê? Os assírios eram um povo muito, muito carrasco, eles eram muito maus e foram maus com Israel. E ele sabia que Deus ia levar misericórdia para aquele povo e ele não queria, ele queria juízo para aquele povo. E a gente sabe o que Deus fez com ele. Ele tentou fugir, Deus pegou ele e falou: você vai voltar lá. E Jonas foi obrigado a recomeçar a vida dele, com uma nova visão sobre misericórdia de Deus, sobre quem era Deus, com uma nova perspectiva de pregação, com uma nova perspectiva de amor ao próximo. A gente pode falar de Noé.
E vocês podem imaginar quem vocês quiserem dos personagens bíblicos, que vocês sempre vão ver um momento de recomeço. É aquele momento que parece que a pessoa chegou no fundo do poço, mas Deus coloca a mão e a pessoa, ela dá a volta por cima. A gente pode falar de Noé, que Noé eu acho bem interessante, porque o caso do recomeço de Noé foi um caso assim mais extremo, que ele recomeçou do zero. Deus foi lá e resetou, né? Na verdade, Deus recomeçou a criação. A Bíblia diz que Deus viu a maldade do coração do homem, se arrependeu de ter feito, mas em Noé, ele recomeçou a contar a história da humanidade. O próprio Deus recomeçou isso. E Noé teve que recomeçar ali do zero, né? A dominar a terra, povoar a terra novamente ali. Então, o cristão, ele vive de recomeços. A vida do cristão é uma vida de recomeços. Eu acho interessante o seguinte: a vida do cristão é como se fosse ali, como se a gente estivesse numa viagem e tivesse colocado o destino no GPS e a gente estivesse constantemente pegando estradas e estivesse pegando vielas ali erradas. E o GPS sempre alerta a gente, recalculando rota. Ele sempre vai alertar a gente. Só que a gente é teimoso, o nosso pecado é teimoso. A gente entra nesse carro, tira Jesus da direção, assume a direção, aumenta o som, para nem escutar o GPS falando, só que tem alguma coisa intuitiva dentro da gente que sabe que alguma coisa está errada e que tem que ser feito de uma melhor maneira. Então, é um padrão bíblico essa história de recomeço. Deus sempre dá uma oportunidade para que a gente recomece. Se a gente for colocar isso aqui em dias, olha só como é que Deus é misericordioso. A possibilidade que Deus dá para a gente de recomeçar, de construir uma nova história, de aprender, é uma coisa fantástica. E eu, pelo menos, vejo nisso uma grande misericórdia de Deus. Uma vida média aí de uma pessoa de 70 anos, vamos colocar assim, ela vai viver em média ali 840 meses. Se a gente for colocar isso em dias, vai dar mais de 25 mil dias. Se a gente for considerar que a cada novo dia, que a cada novo amanhecer, que a cada novo cantar dos pássaros, que a cada nascer do sol, é uma oportunidade da gente melhorar, é uma oportunidade da gente fazer melhor do que ontem, é uma oportunidade da gente perdoar, da gente aprender e da gente andar um pouquinho mais na direção de Deus. São 25 mil oportunidades que Deus dá, em média, para cada um de nós. É muita coisa, é muita oportunidade que Deus dá. A nossa vida não é como se fosse aquele joguinho que a gente joga só com uma ficha e perdeu ali e aparece game over. A vida do cristão não é assim. Tem sempre uma nova oportunidade que Deus está dando para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente se transforme à imagem perfeita do seu Filho. Deus sempre está nesses recomeços. Então, recomeçar é uma coisa que nós temos intuitivamente, porque isso vem de Deus. Porque se Deus não permitisse que a gente recomeçasse, nenhum de nós estaria aqui hoje. Nem eu estaria falando, nem vocês estariam aqui. Tudo teria acabado lá atrás, se Ele não tivesse dado a oportunidade de recomeço para a humanidade. Em Cristo, né? O recomeço em Cristo. Se nós não aprendermos a recomeçar, não atingiremos o próximo nível. Tem gente que sempre fica parado naquelas coisas, naqueles traumas, né? Naqueles problemas da vida. E se a gente não aprender a recomeçar, a reconstruir histórias, a gente não vai atingir os projetos, o propósito que Deus tem para a gente. Então, para atingir o próximo nível, é necessário que a gente recomece. Não atingiremos também a maturidade cristã. Atingir o próximo nível é, inevitavelmente, atingir maturidade cristã. Não atingiremos a estatura de varão perfeito, e mais distante da imagem de Cristo, nós também estaremos. Eu sei que recomeçar não é uma coisa fácil, né? E não é essencialmente gostoso aquele processo de recomeçar. Mas é necessário, é extremamente necessário que a gente recomece. Aí de repente você pode falar para mim assim: meu irmão, você não sabe da minha história, você não sabe o que eu passei, você não sabe a perda que eu tive nesse ano de 2024, de 2023, fui traído, fui abandonado, abandonada, meu casamento se desfez, eu tive uma perda de um ente muito querido, enfim, todos nós passamos por tragédias, todos nós, e a gente viu aqui na igreja, alguns irmãos se foram esse ano, né? Pessoas perderam entes aqui queridíssimos. Mas para Deus, a perspectiva de Deus não é a nossa perspectiva.
E talvez esteja aí, e talvez não. E certamente está aí o motivo pelo qual sofremos demasiadamente por coisas que não deveríamos sofrer. Tanto assim. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de recomeçar são pessoas que têm uma dificuldade gigantesca de perdoar. São pessoas que têm uma tendência a ser pessoas tristes, frustradas. É inevitável que a gente vai ser magoado, que a gente vai ser traído, que a gente vai sofrer durante essa vida, e isso é bíblico. Isso é bíblico. E recomeçar também é bíblico. O grande problema é que a gente quer ficar preso na dor e não aprender com aquilo que passou. Esse é o nosso problema. Se a gente aprendesse com cada experiência, independente do que fosse, independente de ser boa ou ruim, e as experiências ruins, elas geralmente ensinam mais para a gente, né? Geralmente elas ensinam mais, elas são mais marcantes. Só vai ser uma vida inútil, só vai ter passado por aquele processo e ter sentido aquela sensação de vazio e de inutilidade se a gente não tiver aprendido nada. E não é essa a perspectiva divina. Então, quanto mais a gente sofre diante dessas dificuldades que a vida tem, quanto mais dificuldade a gente tem em recomeçar, mais a gente está demonstrando que a gente está ligado à matéria. Mais a gente está mostrando a nossa materialidade, a nossa carnalidade. E eu vou explicar por quê. E é uma tendência natural nossa ser carnais, tá? Depois do pecado, a nossa tendência natural é ser carnal. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó, a nossa dificuldade em ser espirituais, mesmo dentro da igreja, tá? Tem gente que não entendeu qual é a dinâmica, qual é o propósito divino. Tem muita gente que ainda está vindo para a igreja com o coração, eu considero até com o coração aberto, com o coração honesto, mas está vivendo de forma equivocada. Porque não entendeu o propósito, e a gente vai falar do propósito de Deus daqui a pouquinho. Quando, por exemplo, você se decide a casar, né? Você está aqui na igreja, para os jovens aí, tá o irmãozinho ali olhando para a irmã daqui, tem aquele flerte. Qual é o nosso natural como seres humanos? Começar esse interesse, esse entrosamento, essa proximidade através da matéria. Então, primeiro a gente gosta da aparência, né? Geralmente, e até dentro da igreja isso acontece também, mas no mundo isso é praxe. A gente vai para o envolvimento físico, que é a parte material. Se a gente gostou do envolvimento físico, se a gente sentiu aquele prazer com a pessoa, aí a gente começa a se envolver emocionalmente, intelectualmente, a gente começa a conversar, começa a fazer planos, e depois de tudo isso a gente vai para a igreja e quer que Deus venha e abençoe aquele relacionamento. Só que para Deus é exatamente o contrário. Deus primeiro ele junta propósitos espirituais, é por isso que dentro da igreja quando a gente faz as coisas certinho, tem uma pessoa ali que se interessou pelo outro. Ok, chega para o pastor, conversa com o pastor e eles começam um período de oração. Não é assim geralmente que acontece? Depois desse período de oração eles vão conversar. Então, agora você não começou pela parte material, você começou pela parte espiritual. Depois você desceu para a parte intelectual, que é a parte da tua alma, e só depois do matrimônio aí você se envolve fisicamente. Então, para Deus, a concepção de viver o mundo, de ver o mundo, ela começa do espiritual para o material. E nós erramos quando começamos do material para o espiritual. Nós fazemos o contrário. Eu falei de casamento porque o exemplo é mais marcante, mas pode ser qualquer coisa. Por exemplo, de repente Deus tem aqui um propósito aqui na vida do Carlos aqui, dele ser de repente um juiz, né? Um juiz que ia fazer justiça sobre a terra, mas ele, com a preguiça particular dele, não quis estudar, porque é uma coisa difícil de fazer, né? E ele foi deixando para lá e tal, e resolveu ser outra coisa, que eu não sei nem exatamente o que você faz, mas enfim, eu não estou diminuindo o que você faz não, tá? Eu estou forçando o exemplo aqui para o pessoal entender. Só que ele começou a pensar a partir da matéria, e não a partir do propósito de Deus, que é a parte espiritual. E quando a gente vai para a vida e olha os problemas que a gente tem e as necessidades dos recomeços, se a gente não olhar para essas coisas que acontecem com a gente a partir do espiritual, se a gente olhar a partir do material, a gente vai ficar preso ali. A gente vai ter uma dificuldade gigantesca de recomeçar. Como é que você, por exemplo, supera uma morte de um filho? Como é que você recomeça a sua vida? Com a morte de uma esposa, com a morte de um esposo? Como é que você recomeça a tua vida se você faliu uma empresa que você investiu nela 20, 30 anos da sua vida? Como é que você recomeça a sua vida se você foi demitido do teu emprego e você não tem nenhuma reserva para manter a tua família? Como é que você recomeça a contar a sua história se tudo o que você sente
pensa e imagina começa a partir da matéria e não a partir do propósito de Deus. Então a nossa dificuldade de viver, de ser crente, de produzir frutos, né, de demonstrar esses frutos ao mundo e de desfrutar desses frutos é porque naturalmente a gente começa a pensar, a sentir a partir da matéria e não a partir do espiritual. Então, tempo de recomeçar. Organize a sua vida espiritual. Mateus 6, que é a passagem desse tema, né? A série vai ser Tempo de Recomeçar, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a organização da nossa vida espiritual. Porque os recomeços sempre são necessários, né? Como eu venho falando aqui. Mas qual a estratégia que a gente vai usar para recomeçar? Por onde a gente começa? Quando a gente chega num ambiente que está tudo bagunçado, de repente deu um terremoto, caiu tudo, destruiu tudo, passou um maremoto, a gente vê tudo de ponta cabeça, por onde que a gente começa? Por onde que a gente começa a organizar a nossa vida? Então é isso que a gente vai tratar daqui a pouquinho aqui, né? E eu acho interessante, tem 7 passos, tá? Mas esses 7 aí não tem nada a ver com um número místico não. Mas 7 passos que a gente vai ver de como a gente pode organizar a vida espiritualmente falando. E também um aviso aqui para vocês, tá? Por mais que você tenha sido diligente com a tua vida, tenha uma vida diligente, a tua vida esteja organizada financeiramente, a gente olha para a tua família, parece que está tudo ok, a gente olha para o teu ministério, parece que está tudo certo, a gente olha para tudo que você faz, parece que está tudo encaixadozinho. Tome cuidado, porque se todos esses projetos que você fez estão fora do propósito de Deus, a tua vida está desestruturada espiritualmente. Por mais bonito que saia na foto, por mais bonito, por mais likes que tenha no Instagram a tua vida, se você começou as tuas escolhas a partir do pensamento material e não a partir do propósito de Deus, eu tenho uma má notícia para te dar. Provavelmente a tua vida está desorganizada e você precisa recomeçar em Deus a escrever a tua história. E talvez para essas pessoas que estão com a vida organizada, seja muito mais difícil querer recomeçar, querer reconstruir uma coisa. Fala, não, mas está certo. É porque a gente julga através do resultado, só que Deus julga a partir do fruto. A gente foi chamado, não foi para dar resultado. Tem gente que está dando resultado em tudo que coloca a mão, dá resultado. Só que Deus quer ver fruto. É diferente de resultado. Então, muito cuidado. As tuas escolhas que você fez, a tua profissão, quem escolheu, foi Deus ou foi você? Foi por causa de status? Foi por causa de que pagava mais, por parte financeira? O teu ministério, quem escolheu, foi Deus ou foi você? O teu cônjuge, quem escolheu, foi Deus ou foi você? O local que você foi morar, foi Deus ou foi você? E todas as demais escolhas, quem escolheu? Foi você a partir do teu pensamento e depois você trouxe para a igreja para Deus abençoar? Ou foi Deus que escolheu e você seguiu a rota que Ele traçou para a tua vida? Porque por mais que esteja organizado, reflita isso, coloque isso na mão de Deus. Porque se você está fora do propósito de Deus, a tua vida precisa de reorganização. A tua vida precisa ser recomeçada em Deus. Organizando a vida espiritual, ok. Eu acho que eu pulei um slide aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Tinha uma coisa que eu queria falar para vocês aqui que eu não falei. Ah, tá. Eu falei que o recomeço é uma das maiores demonstrações de misericórdia de Deus com o homem. Permite que nós nos levantemos e reiniciemos um novo processo, e isso é uma enorme bênção. Esse processo de oportunidades é cíclico. É cíclico. E agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa questão do cíclico que eu vou falar. Além dessa dificuldade de analisar e sentir a vida de forma material, que é uma tendência natural nossa e do homem pecador, nós temos uma deficiência de compreender as Escrituras. É uma deficiência natural, por vários motivos. Mas existe um dos motivos que a gente não compreende como Deus trabalha no tempo. E a gente tem uma tendência de analisar a forma como Deus trabalha de uma forma que não é bíblica. Só que os judeus não. Eles entendem o tempo de uma forma diferente da nossa. Se vocês prestarem atenção, tem alguns livros que a gente consegue ver isso melhor na Bíblia. Mas quando você vai, por exemplo, em Apocalipse, uma das grandes dificuldades da gente entender Apocalipse é porque a gente acha que vai ler aquilo ali, é uma história linear, de começo, meio e fim. E não é. Não é uma história linear, como se fosse um filme. A gente está acostumado com aqueles filmes que começa, a pessoa ali é criança, depois ela se desenvolve,
e o final do filme a pessoa tá adulta, tá velha, né? Só que vocês também já devem ter assistido aqueles filmes que começa com a pessoa velha, depois vai para outro ponto da história dela, mostra ela jovem, mostra ela criança, né? Ela é um contrassenso daquilo que a gente está acostumado. A história bíblica, ela trabalha mais ou menos daquele jeito. Ela não conta a história de forma cronológica, nem os livros estão organizados de forma cronológica. Então, quando a gente acha que Deus organiza a história e organiza a nossa vida de forma cronológica, a gente comete um erro de desânimo próprio, que é o quê? Quando a gente, por exemplo, investe numa coisa durante 20 anos e aquela coisa deu errado, um casamento, por exemplo, a gente, para recomeçar, para entender que aquilo foi um aprendizado, vamos colocar o casamento aqui, que não foi responsabilidade nossa de ter terminado, tá? De repente aí, imagine o que você quiser. Mas quando a gente acha que aquilo é linear, parece que a gente já está no fim da nossa história, parece que a gente já está no fim, não, já estou velho, isso aqui não é mais para mim, né? A gente tem essa tendência natural de desanimar. Só que a história bíblica, a história contada por Deus, ela é cíclica, ela não é linear. Então, quando a gente estuda isso em teologia, e o pessoal da teologia está aqui, a gente faz um círculo teológico que começa com o ponto 1 lá em cima, que é a criação, o ponto 2, que é a queda do homem, o ponto 3 é a redenção em Cristo, e o ponto 4, que é a consumação de todas as coisas, é exatamente o mesmo do ponto 1. A história bíblica, ela é contada assim, ó. Quando houver a consumação de todas as coisas, Deus vai voltar exatamente para o início de todas as coisas. É exatamente do jeito que Ele planejou viver o paraíso com Adão e Eva. Nenhum pecado, nem Satanás, nada vai ter frustrado o plano de Deus. Então a história de Deus é contada de forma cíclica. Então a cada período que a gente vive, existe um começo, um meio e um fim, só que andando de forma cíclica para chegar à consumação de todas as coisas. E o que Deus quer consumar em cada um de nós é nos transformar à imagem perfeita de Cristo. Então, independente do tempo que as coisas aconteçam, não é o nosso tempo linear cronológico que deve ser analisado, é o tempo bíblico de Deus, é a perspectiva cíclica de Deus que está voltando a gente para o ponto inicial. O ponto 4 da consumação é o ponto 1 da criação. Então, Deus quer que a gente seja igual a Adão e Eva antes do pecado. Então, essa nossa noção de que a gente já andou demais para mudar, de que a gente já caminhou demais, está velho demais para recomeçar, para reconstruir, é uma noção equivocada de uma leitura bíblica errada. Para Deus nunca é tarde. Pode ser o último dia da sua vida e você evoluir, você recomeçar. Agora vamos lá para os slides. Meu Deus, não vou conseguir ler isso aqui não. Espera aí, deixa eu virar para cá. Então tá, agora eu falei muito de recomeço, né? Só que agora a gente vai trazer. Então tá, meu irmão. Eu preciso recomeçar, eu quero recomeçar esse novo ano, eu passei por tragédia, eu passei por... Está passando não? Eu passei por problemas, me ajude aí biblicamente a recomeçar, a reconstruir. Então o tema do nosso estudo hoje é organize a sua vida espiritual. Sem organização espiritual você pode esquecer, nada vai dar certo para você. Você vai continuar vivendo essa vida aí, nota 5, 6. E Deus quer que todo mundo viva a vida aí, nota 9 e 10. Tá? Então vamos lá. Benefícios de organizar a vida espiritual. Vou falar dos benefícios, depois a gente vai lá para os 7 passos de organizar a vida espiritual. Alinhamento com o propósito divino. Ali eu não leio de jeito nenhum. Eu estou teimando em não usar óculos, mas vamos lá. Alinhamento com o propósito divino. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quando a vida espiritual está em ordem, vivemos com clareza de propósito. Isso é óbvio. Se a gente não souber qual é o propósito de Deus para a nossa vida, por mais bem intencionado que sejamos, a gente vai fazer errado. A gente tem que saber o propósito. Qual é o propósito número 1? Glorificar a Deus, manifestar a Deus sobre a terra, manifestar na materialidade quem Deus é na espiritualidade. Existem propósitos. O teu propósito não é vir aqui para ser feliz, o teu propósito não é vir aqui para casar, o teu propósito não é vir aqui para vir para a igreja. Você pode fazer tudo isso, mas existem propósitos primordiais. Se você fizer todas as outras coisas e não souber os fundamentos, você vai viver de forma equivocada para Deus. Por mais bonitinho que esteja parecendo, tá? Benefício número 2, paz interior e estabilidade emocional. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Organizar a vida espiritual nos livra da ansiedade e nos dá paz em meio às incertezas. Quando a gente tenta buscar a paz a partir da materialidade, a gente não consegue atingir a paz que vem lá de cima.
Então, por exemplo, é uma tendência natural a gente querer se cercar de segurança. Então, você vai lá, faz o teu plano de saúde, você tem a sua reserva financeira, você cuida da tua alimentação, você faz isso, você cerca a tua família e a tua vida toda de cuidados. Mas só que você não consegue viver em paz. Porque essa paz que excede todo o entendimento, ela começa lá de cima. Ela não começa aqui de baixo. E eu não estou falando para você viver de forma indiligente, não. Mas quando você tem a segurança no material, essa paz lá de Filipenses 4 não te atinge. Essa paz que excede todo entendimento, ela vem descendo. Ela não é construída pelo homem e vai subindo. Ok? Ponto número 3, progresso no crescimento espiritual. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O crescimento espiritual só é possível quando há disciplina e ordem na vida devocional. Eu tenho que apontar para onde aqui, para mudar aqui? Para lá? Tô. Passa aí o próximo slide para a gente aqui, tá? Ó, agora foi, ó. Está com delay aí, ó lá, ó. Ou apertar de lá. Deixa no segundo slide. É até que hora aqui, pastor Neves? Vai dar tempo. É, tá dando um delayzinho, né? Olha, ó. Como organizar, deixa lá pra gente. Como organizar a vida espiritual. Tem algumas dicas práticas aqui, né? Ponto número 1, vida devocional diária. Leia a Bíblia diariamente. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Isso aqui eu acho que é chover no molhado, né? Tudo aquilo que a gente se dedica demais, que a gente se envolve demais, a gente começa a se parecer com aquilo. Todas as coisas. Se você andar demais com a pessoa que fala palavrão, que fala gíria, você vai começar a falar palavrão, vai começar a falar gíria. Se você começar a andar demais com quem é negativo, com quem é pessimista, você vai começar a ser. Se você começar a frequentar lugares que pessoas só ficam falando mal um dos outros, você vai começar a virar um fofoqueiro. E Deus sabe disso. Um dos motivos pelos quais Ele exige 1/7 do nosso tempo, né, que é o sábado, que é o nosso dia do descanso, no nosso caso aqui o domingo, para se dedicar a Ele é porque Ele sabe disso. E por que a Bíblia fala constantemente para a gente examiná-la, né, para a gente examiná-la, para a gente se dedicar a entender? Por causa disso, tudo aquilo que a gente se dedica, a gente começa a se parecer com aquilo. Não adianta você querer parecer com Cristo, evoluir enquanto pessoa, porque a nossa evolução não é evolução espírita, né? De você evoluir em relação a você mesmo. Não, a nossa evolução é evolução rumo a Cristo. Quanto mais perto de Cristo você está, mais evoluído você é como ser. Só que como é que você vai conseguir caminhar na direção certa se você não se aproxima disso? Como é que você vai se parecer com Cristo se você não se aproxima da palavra? Se você não vive a palavra, se você não engole a palavra todo dia? Não tem como. Então a gente tem que ter essa vida de devocional diária, oração constante, orar sem cessar. Outra coisa da oração, e eu já falei isso aqui pelo menos umas 15 vezes. Muita gente tem uma vida de oração, mas é uma vida de oração sem resultado. Porque a pessoa na oração, ela quer convencer a Deus da vontade do coração dela. E quer que Deus abençoe aquilo que ela quer. O momento de oração é o contrário. O momento de oração é o momento que Deus vai ministrar no teu coração a vontade dEle. Ele já sabe tudo que você quer, tudo que você precisa, todas as besteiras que você vai pedir em oração. Ele já tem os nãos prontos para você. Ele vai dar para você aquilo que Ele quer, aquilo que Ele sabe que é o melhor para você. Então, o momento de oração, antes de tentar convencer a Deus, deixa Ele falar ao seu coração o que Ele quer. Então, muita gente está orando errado há muito tempo. Por isso que a gente vê crente, às vezes, 30, 40, 50 anos de jornada, a vida dele parece que não flui em hora nenhuma, é problema em todas as áreas da vida. Meu irmão, provavelmente você está orando errado. Provavelmente você está tentando convencer Deus aí já tem uns 40 anos e não deu certo ainda, e não vai dar, tá? Só tenho isso para te alertar. Cultive uma vida de adoração. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa, se a gente não adorar, o que é adorar de uma forma bem simples aqui? É a gente admirar, é a gente reverenciar aquele ser que fez aquilo tudo que fez por nós. É a gente entender quem é aquele ser. Quando a gente se aproxima demais de Deus, e aí eu tenho que ter um cuidado aqui a falar isso para vocês, porque Deus, ele tanto é transcendente, ele tanto é outro, quanto está em outro lugar que a gente não sabe onde é, totalmente distante, quanto ele é imanente, que ele está perto da gente. Só que a gente tem que ter um cuidado. Tem gente que se envolve demais com Deus e esquece que ele é Deus, e começa a achar que ele é igual a gente. Então a gente começa a perder esse foco de adoração,
porque aquilo que é igual a mim eu não adoro. Eu vou tratar ele de igual para igual. Então nunca esqueça que Deus é Deus, ok? Nunca esqueça que Ele é o Criador de tudo, de todas as coisas, que Ele é o mantenedor de todas as coisas, que Ele é que sabe de tudo, apesar dele viver de forma imanente dentro de você, com você, através do Espírito Santo. Mas nunca esqueça de que Ele é Deus, porque senão a tua adoração vai estar prejudicada. Sirva no corpo de Cristo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Outra coisa, a igreja é um centro treinador de cristão. Ah, mas eu posso adorar a Deus em casa? Pode. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, dirigindo em casa, no avião, nadando, mergulhando, qualquer lugar. Até dormindo, você pode adorar a Deus. Só que a igreja é um centro treinador de cristão. Imagine o seguinte, um quartel. Imagine um quartel. Os policiais vão para lá, os militares vão para lá para receber treinamento. Então você faz treinamento de parte física, você treina tiro, você treina abordagem, você treina defesa pessoal, para depois você ir para a rua treinado para executar a missão que você recebeu. Um crente que não vem para a igreja, ele não é um militar treinado. Quando ele encontrar um inimigo lá na rua, quando ele for para a guerra, ele não sabe nem dar um tiro. Ele não sabe argumentar, ele não tem experiência, ele não sabe servir, ele é como se fosse ali aqueles, Deus me perdoe, né, mas aquilo não passa confiança. Por exemplo, quando você vê, por exemplo, um policial obeso com aquela farda abrindo os botões assim, né, com os cabelos todos despenteados, com o boné caindo de lado, você não sente segurança, porque você vê que aquele cara ele não está treinando para aquela missão. Se ele tiver que correr atrás de alguém, ele não vai dar conta. Agora, quando você vê um crente que não vem para a igreja, eu sinto a mesma coisa. Um cristão, um crente que ele não tem um local que ele é treinado para ser crente, para mim ele está igual aquele policial, ou talvez pior. Deixa eu tentar, se der para passar aí, agora foi. Ponto número 5, renove a mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A organização espiritual passa pela renovação contínua da mente por meio da palavra de Deus. Se a gente deixar a nossa mente ali na banguela, né, os mais antigos aqui vão entender aqui, né? Você está dirigindo ali, você joga o carro na banguela. O nosso natural é só pensar besteira, é só querer o que é errado, é só querer o que satisfaz a carne. Nós somos como aquele carrinho de supermercado que sempre está com a roda defeituosa. A gente acha que está certo e de repente ele joga para o lado. O pecado fez esse defeito com a gente. Então, para você manter o carrinho ali, você tem que fazer força. Se você jogar ele no natural, ele vai virar. É a gente. A gente, para renovar a nossa mente, não é de forma natural. A gente tem que levar cativo cada pensamento. O nosso pensamento de forma natural, que é ir para cá, a gente tem que pegar ele cativo, escravizar ele e falar, você vai vir para cá, porque a palavra está dizendo isso aqui. Então, e como é que você vai levar cativo a algum lugar se você não conhece esse lugar? Você não lê a palavra, você não se dedica a entender. Então, quando o teu pensamento for para cá, você vai achar que ele está certo. Então, a dedicação à palavra passa, a possibilidade de você conseguir renovar a sua mente passa necessariamente pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque senão como é que você vai renovar a mente? Com qual argumentação que você vai ter dentro de você? Nenhuma. 6. Crie um ambiente propício à espiritualidade. Evite distrações e tenha um lugar reservado para sua devocional. Devocional de cada um aí é coisa particular de cada um, né? Cada um se sente à vontade de uma maneira. Tem uns que gostam de orar em voz alta, escutar uma música, de ler, de escrever, enfim. Cada um faça a sua devocional. Mas não tem nenhum sentido você querer ter uma vida devocional, uma vida de oração, se você vai para um ambiente que aquilo não é propício. Não tem nenhum sentido aquilo. Então, por exemplo, isso não precisa nem ser em relação a coisas espirituais, não, coisas naturais. Eu vou estudar para um concurso e eu vou para um ambiente que é barulhento. Você não vai conseguir se concentrar. Eu vou começar a estudar e vou deixar o telefone aqui ligado e toda hora chegando mensagem do WhatsApp. Não vai dar certo. Então, crie esse ambiente propício para que você possa ter essa vida devocional dedicada à tua melhora, à melhora da tua mente, ao teu desenvolvimento. Ponto número 7. Pratique o jejum. O jejum disciplina a carne e eleva o espírito, como ensinado por Jesus em Mateus 6. Quem pratica jejum, uma coisa interessante, e tá aí, tem médicos aqui, ó. O jejum, hoje em dia, está sendo estudado, muito estudado, e a gente, cada dia, está descobrindo mais e mais os benefícios que o jejum tem para o corpo humano. Até de curar de doenças, né?
até de cura de doenças. Mas uma coisa bem interessante que eu acho do jejum, é que o jejum, quando você pratica o jejum e a oração também, há um aumento de fluxo sanguíneo nessa parte aqui do cérebro, que é o lobo pré-frontal. E o lobo pré-frontal é o local responsável pelas decisões racionais que a gente tem. Quem jejua e quem ora tem mais sangue nessa parte e tem mais condição de tomar decisões racionais em relação às coisas. Então, o crente que jejua, inevitavelmente, ele consegue resistir mais às coisas, ele consegue ter mais razão, ele consegue ter mais segurança naquelas coisas, ele é menos propício a cair. Isso é inevitável, isso a medicina está aí para provar, isso vocês aí que fazem jejum, vocês podem provar. Você quer ver uma coisa? E vocês devem conhecer pessoas assim. A alimentação é uma coisa que envolve muito com a espiritualidade, tá? Vocês devem conhecer pessoas assim. E se vocês forem assim, procurem mudar, tá? Pessoa que não tem controle alimentar. Aquela pessoa que tudo que vê quer comer, é doce, é isso, é aquilo que assim, ela chega em qualquer lugar, ela parece que nunca se sacia com nada. Você já percebeu que quando você tenta conversar com esse tipo de pessoa, essa pessoa parece que tem dificuldade em compreender aquilo que você está dizendo? Ela tem mais dificuldade para aceitar algumas coisas? Depois vocês façam esse exercício. Pessoa que não tem controle alimentar, até o pensamento dela parece que é mais travado, é mais dificultoso você se relacionar com essas pessoas. E as pessoas que têm controle com o próprio corpo, elas estão mais abertas a entender, a aceitar os próprios erros, elas estão com a mente mais aberta, com a mente mais propícia para tomar decisões racionais. E isso é explicado pela medicina, é explicado através de exames. Então, né, nesses 7 pontos aqui, a gente já está chegando ao final. Então, meus irmãos, começo do ano, né, pegue esse começo do ano, aquela força inevitável que todos nós temos, recomece a tua vida, aqueles erros que você cometeu, não os cometa mais, aquilo que você se prometeu ou prometeu para os outros, cumpra aquilo que você prometeu principalmente para Deus, cumpra aquilo que você prometeu para Deus, siga esses passos que a gente deu, que a gente aqui, isso aqui não é que seja uma cartilha aqui que, né, não exista mais possibilidades, isso aqui são dicas práticas que a gente está dando para vocês, porque como é que a gente vai recomeçar, como é que a gente vai reconstruir uma nova história em Deus, se a gente não passa por essas coisas, se a gente não lê a palavra, se a gente não pratica jejum, se a gente não está renovando a nossa mente, se a gente não tem controle alimentar, se a gente está completamente outro, não vive o propósito de Deus para a nossa vida, como é que a gente vai organizar a nossa vida espiritual se a gente não passar por esses pontos? Então, que esse ano de 2025 seja um ano diferenciado para todos nós, para que a gente realmente possa ter uma renovação, ter um renovo de Deus nas nossas vidas e que a gente possa aparecer mais e mais com Cristo. E eu tenho certeza que se a gente seguir aqueles 7 passos, a gente vai conseguir recomeçar em todas as áreas da nossa vida. 2025 vai ser um ano infinitamente melhor do que todos os anos que se passaram. E essa é a ideia de Deus para a nossa vida, que a gente sempre esteja melhor, sempre mais parecido com Cristo. Quanto mais parecido com Cristo, melhor vai ser a nossa vida, mais paz a gente vai ter, mais contentamento, mais fácil de perdoar, mais fácil de viver, mais fácil de ser grato, mais fácil de servir e mais fácil de morar ao lado de Deus, na eternidade. Amém? Então, vamos passar a palavra para o pastor Neves. Amém, igreja? É fácil para se organizar uma vida espiritual